Bom dia para você. Café com Palavra mais uma manhã. Como você está? Tudo bem? Eu espero que sim. Eu espero que tudo lhe vá bem. Eu espero que você esteja começando um dia abençoado e que a esperança e a presença do Espírito Santo cumpram sobre ti todos os teus chamados, tudo aquilo que você tem para fazer. Que Deus abençoe o seu dia nessa manhã, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida e que hoje seja um dia pleno da presença de Deus. Nós louvamos a Deus por mais este dia. Nós engrandecemos a Deus por mais esta manhã que Ele nos concede. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E hoje estamos aqui com o Evangelho de Lucas, dando continuidade à nossa meditação matinal, Evangelho de Lucas capítulo 3 nessa manhã. Pegue aí sua palavra e diz assim: E no ano 15 do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e o seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da região de Traconites, Elisânias tetrarca da Albidinia, durante o sumo sacerdócio de Anás e Caifás, veio no deserto a revelação da palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz de um que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e fazei direitas as suas sendas. Todo vale se encherá, e todo monte e outeiro se abaterá, e o caminho tortuoso se converterá em retidão, e os caminhos pedregosos serão aplainados. E toda a carne verá a salvação de Deus. E João dizia à multidão que saía para ser batizada por ele: Linhagem de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi pros frutos próprios de arrependimento, e não comeceis a dizer dentro de vós mesmos: A Abraão temos por pai, porque eu vos digo que Deus pode levantar dessas pedras filhos a Abraão. E agora mesmo já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não der bom fruto, será cortada e lançada no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: Que faremos, pois? Aleluias! Então nós vemos aqui no capítulo 3, que no templo aqui dos tetrarcas, cada um no seu designado lugar, Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes da Galileia, e seu irmão de Traconites. Então cada um desses homens de família, irmãos, eram governadores de um local. E aqui nós vemos que durante esse momento havia Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes do povo de Israel, do povo de Jerusalém. E ali de repente vem a revelação de Deus para João Batista, que estava no deserto. E a revelação vem e cai sobre João. Então João começa a pregar o arrependimento no deserto, começa a pregar ao redor do Jordão, ao redor do rio, começa a pregar e pregava e batizava o arrependimento e a remissão dos pecados, para que todo aquele que cresce fosse salvo, para que todo aquele que cresce não fosse condenado. Como estava escrito no livro, a profecia, a promessa, a voz do que clama do deserto: preparai o caminho do Senhor e fazei direitas suas sendas. Então aí, para isso que foi concebido João no ventre de Elizabeth, para que ele preparasse o caminho para o Senhor, para que ele preparasse as sendas, as veredas, endireitando as veredas, para que Jesus viesse ao mundo, para que Jesus começasse a pregar o seu evangelho. E João prepara o caminho para que Jesus apareça, para que Jesus seja revelado. E aí João dizia que todo vale se encherá e todo monte será abatido. Tudo aquilo que é
torto vai se converter em retidão e todo caminho pedregoso será aplainado. Ou seja, tudo aquilo que está de uma forma a qual Deus não quer que esteja, Deus fará com que ele seja aplainado. Deus fará com que onde haja pedras seja aplainado. Deus fará com que todo caminho torto seja reto. Deus fará com que todo vale se encha, todo lugar que está vazio seja cheio. Deus fará com que toda altivez seja abatida. Aqui nós vemos que Deus transformará aquele ser humano a qual ser tocado pelo caminho do Senhor, a qual ser tocado pelo verbo. E é isso que João está pregando, e que toda carne verá a salvação de Deus. E João pregava com veracidade. João pregava através do Espírito de Deus que era sobre ele. João pregava a verdade. Que eu já imagino como João pregava, com que poder, com que força, com que veracidade de palavra. E aqui nós vemos que João dizia à multidão que saía para ser batizada por ele: linhagem de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ali nós imaginamos todos aqueles sacerdotes observando aquilo que estava acontecendo. Não era somente as pessoas que queriam o batismo, que queriam ser arrependidos, que estavam se arrependendo, que estavam ali. Existiam os curiosos, como existe nos dias de hoje, e existiam aqueles que só queriam saber o que estava acontecendo para denunciar a João. E aí João recebia a revelação e chamava de raça de víboras, chamava de serpentes do deserto. Não adianta que vocês não vão conseguir fugir da ira vindoura, da ira de Deus, daquilo da justiça divina. Nós não conseguimos jamais fugir da justiça divina, nós não conseguimos jamais fugir daquilo que Deus está vendo que nós possamos estar fazendo ou praticando. E aí ele dizia ainda que ele dizia direcionar essas palavras para esses homens, porque ele diz no versículo 8: produzi frutos bons, os vossos próprios frutos, porque não adianta vocês dizer que vocês são filhos de Abraão e por isso vocês são salvos, porque se Deus quiser, ele faz dessas pedras filhos a Abraão. Se Deus quiser, ele transforma essas pedras como os filhos para Abraão, para que Abraão contenha filhos, para que haja quem adore ao Senhor. Não adianta vocês se projetarem, se esconderem sobre a linhagem que vocês têm. Não adianta vocês dizerem que porque são filhos de pastores vocês estão salvos. Não adianta vocês dizer porque vocês têm uma igreja que são salvos. Não adianta vocês dizer que são crentes somente e são salvos. Não adianta vocês falarem essas coisas, porque se Deus quiser, ele produz filhos para que o adorem através dessas pedras. Isso que João estava falando, direcionada a esse povo que estava ali, tipo que espiando, né? Os espiões para saber o que estava acontecendo, se realmente estava arrependido. O versículo 9 vai dizer: e agora já está posto o machado à raiz das árvores, é o tempo. Não há mais para onde correr, Jesus está chegando. E quem não der bom fruto será cortado e lançado no fogo. E essa palavra para eles era dura e para nós também é nos dias de hoje. E agora já é o tempo, Jesus está às portas. Se você não está dando fruto, cuidado para que você não seja cortado e lançado fora. Para que você não seja cortado da figueira, para que você não seja jogado fora dali onde Deus te enxertou, dali onde Deus te projetou. Você tem que dar frutos, você tem que dar frutos com abundância, você na estação certa, você produzir frutos, tem que produzir os frutos para Jesus, temos que produzir os frutos para Deus. E aqui aí a multidão perguntava: mas o que nós faremos? Como faremos, pois? Versículo 10, e João respondia: olha de que forma nós podemos dar frutos. Quem tiver 2 vestimentas, reparta. Quem tiver alimentos, reparta. Aí vai os publicanos e perguntam: mestre, o que faremos? Aí ele diz: não exijam mais do que aquilo que vos está ordenado,
porque os publicanos pediam algo que não falava na lei. Os publicanos pediam mais do que era lícito pedir como oferta. Os publicanos cobravam mais impostos do que era pedido, extorquindo assim a população, extorquindo assim o povo, deixando assim o povo na miséria. Então isso também faz parte das obras. E aí os soldados também perguntavam: o que nós faremos? E João falava: a ninguém tratais com violência, não é porque vocês estão no poder que vocês têm que maltratar aqueles que vocês estão cuidando, aqueles que vocês estão tratando. Não é porque vocês vão prender alguém que cometeu algo ilícito que vocês têm que tratar com violência como se não fosse um filho de Deus. Olha, observe isso. Nem defraudeis, e contentai com o vosso ordenado. Contentai com aquilo que vocês foram programados para receber. Se contente com os vossos salários. Se contente com aquilo que Deus depositou na sua conta. Se contente com aquilo que tem vindo, porque em tudo Deus é aquele que nos dá. É aquele que nos dá com a suficiência para que nós possamos trabalhar, com a suficiência para que nós possamos nos alimentar, nos manter. Então que nós possamos nos confortar, nos contentar com o nosso ordenado, com aquilo que recebemos, porque quando vamos pegar um trabalho, quando vamos trabalhar para alguém, eles nos oferecem um ordenado e na hora a gente aceita. Depois o que acontece? A gente começa a murmurar sobre esse salário. Então Deus diz para nós nos contentarmos com o nosso ordenado, nos contentar com aquilo, porque Ele é soberano, é Ele que veste os lírios dos campos, é Ele que dá o alimento aos pássaros sem trabalhar. Então é Ele quem nos sustenta nessa terra. Nós podemos pensar que é o nosso trabalho, que é o nosso dinheiro, que é todas as coisas, mas é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor que nos dá o alimento, é o Senhor que nos dá o necessário. Então, se fizermos e praticarmos essas boas obras, repartirmos o pão, repartirmos as vestimentas, repartirmos aquilo que nós temos em excesso. Aqui a palavra diz isso. Se você tem duas, dê uma para quem não tem. Se você tem muitas coisas, reparta com quem não tem. Muitas vezes vemos pessoas precisando de algo e nós temos tanto. E às vezes não repartirmos por querermos ter mais. E aqui a palavra nos ensina essa manhã a repartirmos, a praticarmos as boas obras para que a ira vindoura do Senhor não advenha sobre nós. E que eu espero nessa manhã que essa palavra possa ter falado ao teu coração, porque ao meu falou de uma forma soberana. Que Deus abençoe seu dia, que Deus lhe dê um dia de vitória, um dia de graça, um dia de paz. Café com palavra até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Deus lhe abençoe. A paz do Senhor Jesus.